Motociclistas são muito conhecidos pelo seu estilo próprio. Amam a sensação de liberdade e gosto por tomar o controle do seu próprio destino. O motociclista quer e vai atrás de seus objetivos, sendo um lifestyle simples, porém desafiador. O estilo de vida dos motociclistas é formado pela união em comum por uma paixão, a de desbravar as estradas do país, apreciar a paisagem local e fazer isso em alta velocidade. Para eles, é uma forma de se desligar do estresse. Na maioria das vezes, são formados por grandes grupos que se reúnem para compartilharem da mesma paixão. Outro ponto importante que precisa ser esclarecido para entendermos essa subcultura é a diferença entre motoqueiro e motociclista. De acordo com a maioria dos dicionários, não há diferença entre as duas palavras, mas na cultura popular, os dois são bem diferentes. Motoqueiro pode se referir a pessoas que trabalham com a moto, como é o exemplo dos motoboys, que geralmente possuem motos com menores cilindradas. Já os motociclistas, que é o foco deste vídeo, se referem àqueles que utilizam a moto principalmente como lazer, geralmente usando motos com cilindradas maiores. São os motociclistas que compõem os motoclubes, muito famosos por seu estereótipo de serem homens barbudos, tatuados, com cara de mal, que amam rock e usam jaquetas pretas de couro. Porém, no meio dos motociclistas, a definição de motoqueiro é outra. Para eles, motoqueiro não são necessariamente os motoboys, e sim aqueles que possuem moto, mas não respeitam as leis de trânsito e não se vestem de maneira adequada, ou seja, sem capacete e todos os outros itens de proteção. De repente, usam a moto para bagunça, não respeitam as leis de trânsito e as normas de segurança, ficou denominado motoqueiros. Os motoclubes se iniciam principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, composto por muitos soldados veteranos que não conseguiram se readaptar à rotina de um cidadão comum após a guerra. Jaquetas de couro é como a farda desses motoclubes, e a mesma fraternidade e companheirismo que existia entre os soldados nas guerras haveria dentro dos motoclubes. Logo, algumas práticas do exército passam a ser adotadas nessas comunidades, como hierarquias, brasões e juramentos de lealdade. Uma imagem negativa passa a ser formada em 1947, quando alguns motoclubes passam a infringir leis e fazerem rachas nas ruas das cidades. A má fama era mostrada principalmente na grande rivalidade que existia entre motoclubes, onde em alguns casos ocorriam até guerras entre eles em busca de conquistar o território um do outro, sendo alguns motoclubes americanos conhecidos como organizações criminosas na época. Apesar dessa imagem negativa, principalmente nos dias de hoje, os motoclubes têm como foco principal o lazer, viagens e muitos hoje em dia realizam eventos de caridade. A gente faz a filantropia, né, que a gente às vezes o inverno a gente faz uma campanha para poder arrecadar agasalho, Natal, faz entrega de brinquedo. Outro fator que contribuiu muito para a má fama dos motociclistas foi a maneira que a mídia passou a retratá-los. Tudo começou em 1953 com o filme de sucesso O Selvagem, estrelado por Marlon Brando, que retrata uma pequena cidade do interior vivendo momentos de tensão por causa de uma disputa entre gangues de motociclistas. O Selvagem inspirou inúmeros outros filmes e séries. Citando um exemplo mais recente, temos Sons of Anarchy, que também retrata os motociclistas como gangues envolvidos em crimes e máfia. Porém, hoje em dia não retrata como a maioria dos motoclubes querem ser reconhecidos. Atualmente, o que é pregado na maioria deles é ser honesto, ter boa conduta, respeitar a hierarquia e seguir as regras. A mídia hoje em dia reforça que os motoclubes estão tentando mudar esse estereótipo e destacam principalmente a crescente inserção das mulheres nesse meio, que antes era praticamente exclusivo dos homens. Para fazer parte de um motoclube, não é simplesmente ter uma moto e uma jaqueta. Tem que ser muito mais que isso, né? É uma coisa que a pessoa tem que conquistar para poder carregar a escuderia daquele clube, tá? Dentre os motociclistas, o visual é muito importante para se encaixarem dentro dessa subcultura. Por causa disso, o consumo é importante na formação de sua identidade. Todos tentam se vestir de forma parecida, como se tivessem um uniforme, para se sentirem incluídos no grupo. O visual dos motociclistas até hoje é muito inspirado no estilo chamado rocker, que por sua vez foi inspirado no visual do personagem de Marlon Brando no filme O Selvagem, já citado anteriormente. Jaqueta de couro, capacete, luvas e motos potentes compõem os principais itens que são consumidos nesta subcultura, sendo as motocicletas o principal elemento de consumo. Dentre os motociclistas se destacam motos caras e de marca, como por exemplo as Harley Davidson. Inclusive, alguns motoclubes brasileiros só permitem a participação de motociclistas que possuam uma Harley Davidson, como é o exemplo do Carcarás, motoclube de Brasília, tornando assim mais inacessível o acesso das pessoas a alguns motoclubes,
já que essas motos podem chegar a ser até 10 vezes mais caras que uma moto popular, como uma CG 160, por exemplo. Entretanto, varia muito de acordo com o motoclube qual é o critério para entrar neles. Alguns não se importam com o tipo de moto, já outros têm padrões de motocicletas a serem obedecidos, o que ajuda a ser mais acessível para quem não tem condições de comprar uma moto mais potente a fazer parte de um motoclube, já que essa subcultura apresenta um preço elevado aos seus integrantes, principalmente pelo consumo da moto. Outro consumo muito comum que está diretamente relacionado ao motociclismo é o rock and roll. Muitas pessoas acabam se relacionando e conhecendo motoclubes por meio de eventos de rock, muito presente na cultura e na formação de identidade dos motociclistas. Os encontros de motoclube, ele tá ligado ao rock and roll. Então, a primeira coisa que se destaca é o gênero musical que se acontece dentro das festas de motoclube, que é o rock and roll. Concluímos então que os motociclistas, principalmente aqueles que fazem parte de motoclubes, sofreram muito com os rótulos que foram estabelecidos pela sociedade e pelas atitudes de alguns motoclubes que denegriram a imagem do real objetivo desses motociclistas, que é o lazer e compartilharem da mesma paixão. A sociedade, ela colocou um rótulo que o pessoal de motoclube tem assim uma vocação mais anticristo, que na verdade a caveira ela representa a igualdade, né? Porque assim, como é que a gente vê a caveira? A caveira, quando a pessoa morre, todo mundo vai virar uma caveira. Então, se a pessoa é gorda ou magra, rica ou pobre, se ela é careca ou cabeluda, então quando ela morre, todo mundo vai ser aquilo ali. Então, para nós, a caveira é o símbolo da igualdade, entendeu? O consumo faz parte dessa subcultura na formação de sua identidade, ao vermos que há um certo padrão de vestimenta nesse meio e a grande relação que o consumo do gênero de rock tem sobre eles, além do consumo da própria moto, que dependendo do motoclube, pode ser mais inacessível devido ao custo elevado das motocicletas de marca. Em relação à identidade, vemos que os motociclistas têm a moto como hobby. Fora dela, possuem uma vida normal, com um emprego e uma família. Logo, a vestimenta característica deles e esse estilo de vida é como se fosse uma outra identidade deles, que serve para esquecerem dos problemas do cotidiano e relaxar. Quando você sai, você põe o capacete, você esquece de tudo, cara. Você vai olhar a estrada, você vai curtir a paisagem, isso aí é uma coisa que para nós é uma meditação, né? Vamos dizer assim, em duas rodas. É uma meditação em duas rodas. Você conversa com o seu capacete.